impotência. Você acha que a MTC, a acupuntura, a moxa e outras terapias tratam? É isso aí, trata e trata bem. A gente tem excelentes resultados. Nesse vídeo eu vou dar várias dicas de pontos, vários autores e minhas indicações de pontos também. Eu tenho certeza que tu vai adorar, ó. Então, curta, comente aqui embaixo, comente, né? Compartilhe com os seus amigos, isso dá uma força danada para a gente estar sempre fazendo vídeo novo para você aqui. Toda semana tem 2 vídeos novos aqui para você, tá legal? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. O pessoal está ansioso para Legal. impotência. Isso Será que aí. dá para tratar com agulhamento impotência? Dá para tratar tanto com agulhamento, no caso da acupuntura, quanto moxa também. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou Aldemir e eu te ajudo a tirar a dor osteomuscular do seu paciente. Nós vamos falar sobre impotência. Aí sobre impotência eu vou falar sobre como é visto no conceito ocidental, né, aqui na nossa área, no Brasil, como é feita, no conceito, como é a visão, né, no conceito oriental também, como funciona. Eu vou falar dos principais pontos aí para o tratamento da impotência segundo a literatura. São 3 autores que eu pesquisei. E por último, eu vou falar aí também os pontos que eu utilizo nos meus tratamentos, que são os pontos que realmente eu acredito que dão sucesso. É como vem falando, né, que se a gente pegasse os pontos que estão ali na literatura e replicasse, todo acupunturista ia ter o mesmo resultado. E não é assim que funciona. Não é mesmo, não é assim mesmo, com certeza não é. Uma porque não há fórmula mágica, mas alguns pontos eles vão dar resultado na maioria das pessoas. Funciona com todo mundo? Não funciona com todo mundo. Mas você vai atender de 80% de resultado nos tratamentos, né, que você vai ter. Vou passar aqui um pouquinho do conceito aí ocidental, né, de impotência, né? Eu peguei um conceito aí da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que disfunção erétil, né, ou impotência sexual, né, masculina, corresponde vou até ler, né? É a incapacidade persistente ou recorrente para alcançar ou manter uma ereção suficiente para uma atividade sexual satisfatória. Esse satisfatório aí que tem uma gama É grande, né? variável, né? É variável. Satisfatório, isso vai depender muito da idade, né, da pessoa, né? Porque quanto mais novo, a tendência é você ter um vigor maior, né, na sua ereção, e conforme vai se envelhecendo, normalmente isso, a tua qualidade, né, você já não espera tanto, né, depois que envelhece, né? E algumas causas, né, que você pode ter para disfunção erétil aqui no Ocidente, lembrando que eu não sou médico, né, nem eu, nem o Bernardo, isso daqui foi pesquisa de coisas que acontecem. Eu não estou dando nenhum diagnóstico, só estou falando o que pode causar, né? Pode ter causa, são basicamente algumas causas, né? Vascular, neurológico, hormonais, psicológicos ou medicamentosas, né? Por droga. A de vascular pode ser porque não tem irrigação ali suficiente, pode ser pelo uso do fumo, né? Do tabagismo, do alcoolismo, a pressão arterial, né? Diabetes, né? Colesterol também elevado, e obesidade também pode causar esse tipo de situação, né? Vascular, que não irriga ali o suficiente ali o pênis para poder ter uma ereção satisfatória. Pode ser causas neurológicas também, né? Que
doenças que a pessoa tenha, AVC, Alzheimer, diabetes também, né? Pode ter algum tipo de trauma ali na região medular também. Você pode ter esse tipo é, de situação também que causa uma impotência sexual. Inclusive, pode ser os nervos ali do pênis, né? Do próprio pênis, podem causar isso. Tá? Comprometidos em não ter uma irrigação. Exatamente, ele não consegue ter esse tipo de não consegue ter uma ereção satisfatória. Pode ser hormonais, né? Pode ser principalmente por causa da deficiência de testosterona, né? Que é o hormônio masculino, né? Você pode ter essa deficiência e acaba a pessoa não tendo ali a, a ereção satisfatória para ele. Pode ser por fatores psicológicos, né? Pode ser depressão, ansiedade, vários outros fatores que podem causar isso também. Né? Isso também vale para ejaculação precoce, também dá muito, também quem tem. E pode ser por medicação, né? A pessoa pode estar tomando algum remédio, pode ser efeito colateral, por isso pode ser pelo uso excessivo de drogas também, que podem causar a disfunção erétil. Tá legal? Estresse também, Aldemir? Estresse também entra aí na parte do... Isso, pode ser na parte aí, entra na parte do psicológico, né? O estresse, ansiedade, depressão, isso tudo pode causar esse fator, né? Essa desarmonia. É a visão ocidental da Ocidental. disfunção. Exatamente, dentro a visão oriental é igualzinha, Aldemir? Não. Aqui a gente só tem basicamente duas, né? Uma que vamos lá no acupunturês, deficiência do yang do rins, que é uma, né? Que o rins, ele está dentro do elemento água, né? E ele é responsável pela nossa hereditariedade, o nascimento, toda essa nossa vitalidade está aí dentro do rim. E quando você tem o yang, né, que é a parte mais do fogo realmente ali, que aquece do rins, quando você tem essa perda, pode acontecer isso. Normalmente você tem essa perda em função da idade, que tem um declínio normal aí da nossa vitalidade, ou pode ser pelo excesso de ejaculação também. Pode causar isso. A pessoa tem um excesso, existe um desgaste aí que acaba dando uma deficiência do yang do rins. Você acaba tendo esse tipo de problema, né? Esse tipo de patologia, esse tipo de desarmonia. Mas essa deficiência também do yang do rins pode afetar também o coração, né? O órgão do coração o órgão não, o meridiano do coração, não o órgão físico, tá? Porque eles estão dentro do mesmo nível energético. Os dois estão dentro aí do yin mínimo, né? Ou Shaolin, né? Eles estão dentro do mesmo nível energético. Aí por isso também gera ansiedade, né? Porque o coração ele está muito ligado à mente, né? Ao nosso Shen, né? Aí pode ocasionar isso também. Pode, tá? Tudo aqui pode. É claro que pode ser por trauma, pode ser algum outro fator, tudo que a gente falou antes. Tá legal? É claro, se a pessoa teve um trauma ali medular, ela pode não ter ereção. Então, é uma causa física. Mas, normalmente, a causa ali orgânica, né? O que são causas orgânicas? Pode ser vascular, neurogênico, hormonais e psicológicos, né? Tirando o trauma e drogas, tudo isso para a gente dá para tratar, que é a deficiência do yang do rim. E como a gente faz? Aumenta aí o yang do rim. A gente tem essa... Exatamente. A gente consegue dar vitalidade. O yang, ele está muito mais ligado ao fogo, a parte
mais aquecido. E como a gente faz para aquecer isso? Já que ele está deficiente, já que o fogo está baixo, o que a gente faz? A gente taca fogo, né? Para crescer. E por isso que tem a moxa. Que na realidade, as agulhas, a ventosa, a massagem, ela não te insere nada, tá? Ela não insere nada, ela só reorganiza. Só reorganiza. Agora, a moxa não, ela te insere, ela está te inserindo energia, está te inserindo calor. Externo tá entrando Exatamente. Exatamente. Está entrando ali, ela não está reorganizando. É claro, você colocando no ponto certo, fica. A nossa maior moxa que a gente tem é o sol, né? O sol ali que aquece a gente, aquela turbilhão de moxa ali, por isso que o sol é fundamental aí para a vida, né? Para você se manter saudável, é pegar sol. Tanto é que o sol ele sintetiza a vitamina D, né? Que trabalha em a nossa parte óssea, né, que a gente vai perdendo com o tempo, né, porque a gente tem o desgaste do yang, né, e a parte óssea também está ligada ao rim. Toda essa parte óssea está ligada ao rim também, né, o rim ele é responsável aí pela nossa medula óssea e é responsável para a gente ter os ossos saudáveis também. Então, para você ver como está tudo ligado. Daqui a pouco eu vou falar das contraindicações, mas antes eu vou falar aqui dos pontos, né? A gente pega lá os livros todos, fica pegando as dicas, né? Os pontos, vai testando, pega ponto, testa, pega um livro, pega outro, vai pesquisando, aí vocês vão ver aqui, são 3 autores que eu peguei, né? Aqui para vocês. Sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto, com pontos completamente diferentes. Tratamento diferente. Aí vocês vão ver o quanto é. Vocês podem utilizar esses pontos também, que eu vou falar aqui, não necessariamente os meus pontos. Aí tem gente que só fica aguardando os meus pontos para pegar no final. Não, gente. É legal que pegar os pontos, porque tudo aqui eu fiz, né? Mas vocês podem ir testando, como eu testei tudo. Aí a gente vê o que dá resultado. Tá legal? Daqui a pouquinho eu passo os pontos para vocês. E vocês vão ver que alguns pontos que eu passo aqui, dos autores, são alguns pontos que eu utilizo também. Tá? Porque a gente vai filtrando e ver o que deu certo, né? E o que dá certo, a gente utiliza. A gente vai ali, marca. Vai funcionar para todo mundo? Não, isso eu falei ainda há pouco. Não funciona com todo mundo, mas vai funcionar aí com a maioria dos seus pacientes. Legal? Até porque você consulta uma literatura, você vê ali dezenas de pontos de sugestão e, na verdade, você não usa tudo isso. E a grande maioria deles são bilaterais. Você não vai usar 100 agulhas no paciente. Exatamente. Então, a gente tem que estar selecionando quais agulhas, quais os pontos que a gente quer, a gente elege para poder tratar com eficiência. Isso mesmo, isso mesmo. Então, gente, vocês têm que ter isso em mente, tá legal? Vou passar os pontos agora. Eu gosto de colocar poucos pontos. Eu gosto de ser mais assertivo, né? A gente tem que ser mais assertivos ali com o nosso paciente, que é legal eles terem um resultado ali, como você teve logo na primeira sessão, o paciente saindo sem a dor, né? Isso é legal, mas quanto mais pontos a gente tem, mais demora a consulta, porque para cada ponto que a gente coloca, demora tempo. E é sempre bilateral, né? A gente coloca o ponto de um lado e coloca o ponto do outro. E não dá para tacar os pontos assim, igual a gente taca dardo. Não, a gente tem que colocar com carinho, né? E às vezes uns pontos têm uma reação um pouco maior que o outro, o paciente sente um pouco de dor, logo a gente tem que ficar localizando o ponto direitinho, porque tem diferenças anatômicas que a gente tem que respeitar, né? Para cada paciente tem uma característica diferente, né? Se a gente for ver, os orientais, de maneira geral, quase todos têm a mesma característica, né? Mais ou menos a mesma altura, a mesma proporcionalidade. Aqui no Brasil, não, cada um é diferente. É muito diferente um do
outro. A gente tem as pessoas mais obesas, tem aquelas mais magras, tem gente que tem uma perna que é maior do que eu, só de perna, só de mão, então isso dá uma diferença danada para a gente achar. A gente tem basicamente três misturas, o europeu, né, o africano e os ameríndios, né? É, os índios, né, aqui, né, os pré-colombianos. Então, a gente tem essa... E isso fez com que a nossa população fosse muito diferente, né? Então, as doenças são diferentes, a proporcionalidade é diferente. Por isso que a gente não dá nem para... eu não gosto de trabalhar com as medidas, né? A proporcionalidade é muito diferente. Quando a gente fala as medidas, é muito diferente. Não dá para comparar. Eu tenho uma perna muito curta, né? Então fica algo muito diferente para mim do que para outra pessoa que tem a perna mais comprida que a minha, né? A proporcionalidade fica muito diferente. Então você demora mais tempo para se achar, né, o ponto. Então, por isso que quanto menos pontos, mais rápido. Minha consulta, ela demora 1 hora, mesmo porque sempre tinha... Hoje em dia nem tanto, né? Eu quase não atendo mais. São alguns poucos pacientes antigos, eu não pego mais paciente novo. Eu atendia muito em pouco tempo, então tinha que ser bem assertivo, porque tinha fila de espera e não dava para atender todo mundo. Então você tem que ser mais rápido com os pontos realmente ali que são eficazes, que funcionam bem. Então vamos lá, posso ir aos pontos, Bernardo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, autor 1, tá? É o que eu acho que... São autores renomados, Aldemir? Todos autores renomados, autores internacionais. Não tem nenhum autor nacional aqui hoje, tá? Todos são autores internacionais com livros publicados no mundo inteiro. Um de origem chinesa, outro de origem inglesa e outro de origem argentina. Então, nenhum autor, o único autor nacional sou eu. Quer dizer, não tem livro publicado, mas os pontos foram indicação minha. Vamos lá. Autor 1, né, esse de origem chinesa, tá? VC4, VG4. Estou colocando na ordem que está no livro, tá? Não sei se é a ordem de inserção. Até porque seria meio complicado botar no VC e no VG. A pessoa ia ter que atender de lado a pessoa, em decúbito lateral. Então, VC4, VG4, B23, R3, VG20, B23, C7 e BP6. Então vamos lá, repetindo. Autor 1, VC4, VG4, B23, R3, VG20, B23 de novo, né? Falei 2 vezes. C7 e BP6. Tira um bitinho. Falei 2 vezes. É bem variado. Trabalhou bastante meridiano. Exatamente. Vou lá. Autor 2, esse de origem inglesa, tá? Vamos lá. B23. Vamos lá, repetir com ponto muito bom. VG4 também. São pontos que tratam aí basicamente o rim, né? Esses pontos também estão na minha relação. VC4, pode ver que são todos os mesmos pontos, por enquanto, que são pontos realmente bastante eficientes. VC6, R3, repetiu de novo, R7, B52. O B52 ele fica do lado do B23, tá, gente? E um ponto extra, vamos lá para o meu chinês, assim, o meu chinês é mais arcaico, né? Não sei se a pronúncia vai estar certa, né? Por o chinês atual. O Xing Gong é um ponto extra, ele fica do lado
do, do B52. Ele fica a um tissum, se eu não me engano, meio tissum do lado do B52. Então fica ali. Fica uma linha, né? VG4, B23, B52 e Jing Kong, né? Esse é um ponto muito bom também para isso, tá legal? Agora vamos para o terceiro autor. Então preste muita atenção, anote. E de repente, se aparecer um paciente amanhã para você, você não vai ter. Tá legal? Esse de origem é argentino, ele. Vamos lá, porque são muitos pontos, tá? Muitos pontos. Vou falar devagar. Atirou para tudo que é lado, né? Esse eu fico olhando assim, não tem como não dar errado, porque vai acertar em algum lugar. Vamos lá, IG5, E29, E30, E36, BP6, BP8, BP9, B10, bola 10, B11, B17, B31, B32. Terminou? Não, não terminou. Vamos lá, continuando. R2, R3, R7, R10, R11, R12. Terminou? Não, não terminou. Vamos lá. CS6. O CS só tem um, CS6. Ele é um ponto muito bom aí para tratar que ele está dentro daí tá do mesmo elemento do meridiano do coração, né? Então, CS6. Então, vamos lá para outros meridianos, cuidando aí da parte do sangue também. F1, F4, F8, VG4, VG14, VG20. VG20 eu acho que está em todas, né? VG20. Não, na segunda ele não estava. No VG20 não estava na segunda. VC2, lá embaixo, perto do períneo. Bem lá embaixo. VC3, VC4 e VC6. Deixa eu beber uma água que eu vou repetir aqui os pontos. São vários pontos, vários meridianos, uma combinação bem extensa. Exatamente. E não falou de moxa, né? Não, Ninguém não. Aí tá O autor 2 fala de moxa. O autor 2 eu esqueci. Né? O autor 2 é o único desses daí que fala de moxa. Tá? Para você colocar moxa. Tá bom? Vamos lá, autor 3 de novo. Vou falar os pontos todos novamente. Né? IG5, E29, E30, E36, BP6, BP8, BP9, BP10. Desculpa, vamos lá. BP9, B10, B11, BP9 não tem, tá? B10, B11, B17, B31, B32, R2, R3, R7, R10, R11, R12, CS6, F1, F4, F8, VG4, VG14, VG20, VC2, VC3, VC4 e VC6. Os meridianos têm a ver, tá, gente? Você vai estar trabalhando aí tanto sangue quanto aumentar ali a energia geral. A grande maioria ele trabalha sangue e o vaso da concepção e o vaso do governador, que são dois pontos importantes aí para isso. Legal? Posso ir lá passar para a minha combinação, Bernardo? Do paciente. Botou lá o F1 lá no dedinho e o VC2, esse não teve pena de ninguém. Não, nenhuma. Nenhuma. Mandou uns pontos aí que eu não utilizaria. É um autor. Se tem outros melhores, né? Você não precisa estar
utilizando pontos que são tão invasivos, complicados, doloridos. Mas já existem, né? Aí tá, existe, alguém deve ter usado ele em alguma época, né? E essa coisa também é muito cultural, né? É muito cultural. Aqui, o brasileiro é menos, como diz, resistente à dor. A gente não gosta. Tem mais pudor, a gente não gosta de sentir Mais dor. com essas coisas. A gente não O oriental já está acostumado com massagem, exatamente. terapia. A gente exatamente tem alguns cuidados. Bem, vamos lá. Vou falar agora os pontos que eu utilizo. São só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguns pontos eu vejo que eu já falei lá, mas vamos lá. Primeiro, paciente em decúbito dorsal, barriga para cima. Primeiro, paciente, barriga para cima. Vamos lá, decúbito dorsal. Você vai, vou lá na ordem que eu coloco, tá? Você pode colocar moxa, só a moxa, pode colocar agulha e pode colocar moxa. Tá legal? E pode também trabalhar só manipulando ali com o dedo, que eu acho menos eficiente. Tá? Eu acho que o jeito mais eficiente é agulha e moxa. Aquecer a agulha. Pode ser colocar aquele chapéu de moxa, que eu acho um pouquinho arriscado, mas pode colocar o anel de moxa com moxa palito, pode colocar cone de moxa, pode colocar do jeito que você achar melhor, colocar o bastão de moxa ali aquecendo a agulha, que eu acho muito legal, apesar de que alguns pontos, você colocando ali o bastão, é um pouco desconfortável para algumas pessoas, principalmente se for um terapeuta do sexo masculino, a pessoa vai se for do sexo feminino, o terapeuta, né, atendendo ali, né, a pessoa pode ficar animadinha demais, né? Porque esses pontos são logo ali perto da parte genital, né, tanto o VC3, né, a pessoa está ali barriga para cima, decúbito dorsal, VC3 e o VC4, VC3, VC4, aí depois tu desce, vai lá pro pé, R3 e R7. Decúbito dorsal, tá? VC3, VC4, R3 e R7. Legal? 10 minutos ali, ou 10 inserções de moxa que você estiver trabalhando com a moxa bastão. Colocou ali, encostou, tá quente, tirou uma. Tá quente, tirou duas. Então, VC3 e no VC4. Você pode colocar ali uma moxa palito que vai ficar muito, muito legal. Você trabalha ela ali. Eu dou preferência a trabalhar com a moxa com cheiro, mesmo sendo palito. A moxa com cheiro, recomendo ali o paciente não limpar, que ela fica com a manchinha ali, não limpar depois, tá legal? Ficou 10 minutinhos, porque a gente vai trabalhar a tonificação. 10 minutos, vira o paciente. Paciente, então, fica em decúbito ventral, barriga para baixo. Aí você vai colocar os outros pontos. VG4, VG4, B23, B23, coloca ali a agulha nesses pontos, B23 e o VG20. Você pode também colocar, pode colocar a moxa, cuidado só para não quebrar o cabelo da pessoa. Aí teria que ser mais a moxa mesmo, a moxa bastão, e VG20. Pode colocar só moxa, mas eu recomendo você colocar agulha e moxa. Legal? Dúvidas, aflições? Tranquilo? Todo mundo conseguiu anotar? Já pode fazer a propaganda que atende também, aí o espaço moxa. Moxa, assim, para cá, não é assim não. No Axon, né? É o contrário. Axon, né? Não, é moxa. Axon. Né? Moxa, então moxa aí nos seus pacientes, agulha e moxa que eu mais recomendo aí para o tratamento. Tá legal? E aí?
Curtiu? Se inscreveu? Chegou até que não se inscreveu nesse vídeo? Poxa, isso é importante para a beça pra gente. Isso dá uma força danada, dá um ânimo danado pra gente. Então, vai lá, se inscreva, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Fala aí se vocês também fazem esse tipo de ponto, que vocês sabiam desses pontos, qual desses autores aí você conhecia, né? Teve autor de origem chinesa, origem inglesa e autor também argentino. Conta aí pra gente qual foi a seleção de pontos que você adotou, ou se foi dos autores ou se foi a minha, tá legal? Conta aí, um abraço e até a próxima.